Prosseguindo, boa tarde. À vossa saúde. Prosseguiremos com as nossas conversações sobre orçamento público, administração financeira e orçamentária e lei de responsabilidade fiscal. Orçamento público, autoria de Augustinho Paludo, editorial Juspodium. 10ª edição, revista e atualizada. Retomaremos a leitura no capítulo 1º, Orçamento Público, a partir do tópico Natureza Jurídica do Orçamento. Natureza Jurídica do Orçamento, Natureza Jurídica Orçamental, Natureza Jurídica. A Lei Orçamentária Anual é uma lei formal ou uma lei material? E aí? A Lei Orçamentária Anual é uma lei formal ou é uma lei material? É uma lei apenas porque cumpre um processo legislativo para sua produção e existência ao mundo? Ou é uma lei que cria direitos? Execute-se. E aí? A Lei Orçamentária Anual é uma lei formal ou uma lei material? Entendemos que o orçamento é uma lei no que se refere ao aspecto formal, visto que passa por todo o processo legislativo: discussão, votação, aprovação, publicação. Mas não o é em sentido material. Não é lei em sentido material. Esse posicionamento é coerente com a maioria dos autores e com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Assim resumido, o orçamento é lei formal que apenas prevê receitas e autoriza o gasto público, sem criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e financeiras. É apenas o planejamento público. Quanto à execução, vejam a inteligência do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O orçamento, ele só vai acontecer se houver a entrada de arrecadação para o Estado, para que seja executado o que foi planejado. A execução do gasto só acontecerá se houver recursos financeiros para tal. O orçamento é lei formal que apenas prevê receitas e autoriza gasto, sem criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e financeiras. Direitos subjetivos são direitos para sujeitos. Orçamento autorizativo. No Brasil, o orçamento público tem caráter autorizativo e não impositivo. Quando o orçamento anual é aprovado, transformando-se na Lei Orçamentária Anual, Lei Orçamentária Anual que apenas contém a autorização do Poder Legislativo para que, no decorrer do exercício financeiro, o gestor público verifique a real necessidade e utilidade de realização da despesa autorizada e, sendo ela necessária, aí sim procede-se à sua execução. Relerei. Quando o orçamento anual é aprovado, transformando-se na LOA, Lei Orçamentária Anual que apenas contém a autorização do Poder Legislativo
para que, no decorrer do exercício financeiro, o gestor público verifique a real necessidade e utilidade de realização da despesa autorizada, e sendo ela necessária, que proceda-se ou que se proceda à sua execução. Para a LOA existir, para a lei orçamentária existir, que é o próprio orçamento público, concretamente falando, orçamento público para um ano, para ela existir, faz-se necessária a autorização do Poder Legislativo, para que, no decorrer do exercício financeiro, o gestor público verifique a real necessidade e utilidade de realização da despesa autorizada. Autorizada onde? No planejamento, no orçamento. E, sendo ela necessária, se o gestor público avaliá-la como necessária e fundamental, proceder-se-á à sua execução. Portanto, o orçamento no Brasil não é obrigatório, visto que compete ao gestor público analisar a conveniência e a oportunidade e também a necessidade da realização da despesa autorizada pela Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento para um ano. No entanto, com relação às despesas obrigatórias estabelecidas pela Constituição ou mediante lei, não há que se falar em caráter autorizativo do orçamento. Para essas, o caráter será sempre obrigatório e, portanto, impositivo. Por exemplo, pagamento do principal e de juros da dívida pública é pagamento obrigatório. Então é uma despesa obrigatória. Pagamento de salários de servidores públicos são despesas de caráter obrigatório. São exemplos. No entanto, apesar de o orçamento no Brasil não ser obrigatório, com relação às despesas obrigatórias estabelecidas pela Constituição ou mediante lei, não há que se falar em caráter autorizativo do orçamento. Para essas, o caráter sempre será obrigatório e, portanto, impositivo. Mas, com relação às despesas não obrigatórias, a sua execução insere-se na discricionariedade, na avaliação sobre a conveniência, oportunidade e necessidade do gestor público. Ele avaliará a conveniência, a oportunidade e a necessidade do gasto público. O orçamento público brasileiro é considerado autorizativo, mas é um orçamento que vê em si incluídas despesas obrigatórias, serviço da dívida pública, pagamento do principal da dívida pública, pagamento dos juros sobre a dívida pública, pagamento dos funcionários do Estado. Não incluiremos neste ano as receitas para satisfazer as despesas com o pagamento do funcionalismo público, porque funcionário público é um gasto inútil para o Estado. Cortem-se os funcionários públicos. Não. Despesa pública de caráter obrigatório, salário dos funcionários públicos.
Despesas públicas de caráter obrigatório. Despesas públicas de caráter obrigatório. Então, conquanto o orçamento público brasileiro seja autorizativo, ele contém em si despesas de caráter obrigatório. Cumpram-se tais despesas. Competência legislativa. A competência legislativa orçamentária é matéria tratada pelo direito financeiro, um ramo do direito público que, sob o ponto de vista jurídico, estuda e regula a atividade financeira do Estado. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito financeiro e o orçamento público inserem-se no âmbito da legislação concorrente. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito financeiro e o orçamento público inserem-se no âmbito da legislação concorrente, conforme consta do artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico e orçamento. Direito financeiro e orçamento. Orçamento e direito financeiro. Competência legislativa orçamentária é competência legislativa concorrente. Artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil. Quanto aos municípios, o artigo 30 da Constituição Federal de 1988 lhes confere competência para legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, de forma concomitante com a União e com os Estados. Nesse mesmo diapasão de afinação em harmonia, encontram-se orientações emanadas da Lei nº 4.320, de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, atribuindo a cada esfera de governo competência legislativa para tratar de assuntos relacionados ao orçamento público. Lei 4.320, lá de 64. Uma lei antiga que trouxe muitas novidades para o orçamento público. Lei anterior ao regime militar. Muito importante isso. Sistema versus processo. O sistema orçamentário compreende as leis que definem a estrutura e determinam como deve funcionar o processo orçamentário. Elaboração, execução, controle e avaliação. Conceitos. De maneira simples, o orçamento é uma estimativa, uma previsão. Ao final do processo de elaboração, o orçamento público materializa-se numa lei, a Lei Orçamentária Anual. Ao final do processo de elaboração, o orçamento público materializa-se numa lei, a Lei Orçamentária Anual. O orçamento público é um instrumento de gestão para a viabilização do planejamento governamental e de realização das políticas públicas organizadas em programas, mediante a quantificação das metas e a alocação de recursos para as ações orçamentárias, que são desdobradas em projetos, atividades e operações especiais. O orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime em termos financeiros
a alocação dos recursos públicos. É um documento legal que contém a previsão de receitas e a autorização de despesas a serem realizadas por um governo em um determinado exercício financeiro. O conceito tradicional clássico de orçamento, destaca a lei orçamentária como a lei que abrange a previsão da receita e a fixação de despesa para um determinado período de tempo. Nesse conceito, não há a preocupação com o planejamento, com a intervenção na economia ou com as necessidades sociais da população. O orçamento é apenas um ato que aprova previamente as receitas e as despesas públicas. Eis o orçamento tradicional clássico, típico do Estado liberal. É só lembrarmos da Constituição Primeira do Brasil, a de 1824, Constituição do Império, Constituição que trazia à existência um Estado liberal. Tanto liberal era que não ousou tratar em nenhum momento da questão da escravidão, que já vinha gradativamente sendo desarticulada no mundo. No Brasil entravam muitos africanos negros que vinham como escravos, mas no mundo já havia a desarticulação dessa concepção escravocrata do tempo moderno. E o Brasil, tendo na Constituição de 1824 a expressão do Estado liberal, não ousou tratar sobre direitos sociais, muito menos sobre a questão da escravidão. Ou melhor, não ousou tratar da questão da escravidão, muito menos da questão dos direitos sociais. Isso vem muito depois, com a mudança da concepção do orçamento público enquanto planejamento estratégico para orientar o gasto público, impactando positivamente a economia. Do Estado Social. É um conceito bem posterior do Estado Social. Estado Social é um conceito bem posterior. Então, vemos que a Constituição de 1824 trazia à existência um Estado liberal. Século XIX. Numa visão moderna, o orçamento é um programa de governo proposto pelo Poder Executivo à aprovação do Poder Legislativo. É um plano político de ação governamental para o exercício seguinte. É um espaço de debate e de decisão em que os atores envolvidos revelam seu poder. É o ambiente político, o ambiente da política, da negociação, do jogo dos interesses. Tão necessários e fundamentais esse jogo, o ambiente político, para a condução dos destinos da economia do país. Ambiente em que ocorrem suas preferências, as preferências dos atores envolvidos, e é um ambiente em que há a definição das realizações pretendidas. E é o ambiente em que se reservam os recursos para a execução do plano orientado para materializar o planejamento público. Importante. É na política, a política é o ambiente em que se há a discussão para a destinação dos diversos gastos públicos. É por isso que fala-se muito mal da política. Aí o ambiente fica vazio, ninguém se interessa pela política, aí a elite informada faz o que quer e prejudica muito o país, porque essa elite, desculpe-me, muito bem informada, entende nada sobre o que acontece no país. Essa elite bem informada, supostamente bem informada, compreende nada e coisa alguma do que acontece no país.
o vácuo e o vazio da política no ambiente político é extremamente prejudicial à sociedade e à cidadania participativa e, por principal, para prejuízos fundamentais para a democracia participativa. Para o professor Aliomar Baleeiro, o orçamento público é o ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo, por certo período e em pormenor, a miúdo, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica do país. Como o Estado Federal financiará os serviços públicos? Como o Estado Federal financiará a administração da moeda nacional? Como o Estado Federal financiará o investimento público necessário à infraestrutura do país e ao gasto social?